Vamos lá. A gente se encontra aqui na penúltima linha, última palavra, Lekulam Natan Leish Chalifot, sobre a página a gente está, Davtet Zain Amud Aleph. Está aqui na última linha. Lekulam Natan Leish Chalifot Malot, o Lebinyamin Natan Hamesh Chalifot. Certo? Aqui é um passuco de Sefer Bereshit, não tem muito a ver com o nosso assunto, mas de qualquer jeito a Gemara trouxe ele aqui. É certo que quando Yosef encontrou com os irmãos, ele distribuiu presentes, halifot, túnicas para os irmãos, e para Benjamim está escrito que ele deu 5 halifot, mais do que os outros irmãos. Pergunta a Gemara, Efshar davar shenitztaer bo otot tzadik, aí toda a história de Yosef aconteceu porque Yosef ganhou algo melhor do pai, do que os irmãos. Causou toda a briga e a venda de Yosef. E agora, quando Yosef encontra os irmãos de Benjamim, ele dá 1 para cada irmão e 5 para Benjamim. Justamente o que causou o sofrimento de Yosef Atzadik e Kashelbo, ele vai cair nisso de novo? Assim foi falado, Bishvil Mishkal Shnei Slaim Milat Sheosif Yaakov LeYosef Mishar Echav Nitgalgel Adavat Ve'erdu Avotenu LeMitzrayim. Assim foi falado que por causa dos 2 slaim a mais, certo? A roupa de Yosef custava 2 slaim, slaim é um tipo de moeda a mais, que era um tecido melhor, custava 2 a mais, e isso causou com que Avotenu foram para o Egito, certo? Toda a história da queda, da descida para o Egito começou daí. Será que Yosef vai cair nisso de novo? Ele vai dar mais para Benjamim do que para os outros irmãos? Amar Benjamim Barafet, רמז רמז לו שעתיד בן לצאת ממנו, שיצא מלפני המלך וחמישה לבושי מלכות. Fala Gemara, então aqui tem um remes, esse passuco de Bereshit, ele tem a ver com a nossa Megillah, por quê? Yosef, quando ele deu 5 halifot para Benjamim, 5 túnicas, ele estava dando para ele um remes, um sinal de que vai sair dele um descendente, que é Mordecai no caso, que ele vai usar 5 roupas de Malchut. Sheneimar Mordecai yatzah belevush malchut cheret vargaman, assim continua o pasuk falando sobre todas as roupas que Mordecai estava usando. Certo? Então, isso que ele deu 5 roupas para Benjamim, pode ser que não eram mais caras, pode ser 5 roupas mais baratas, pode ser que era o mesmo valor de cada uma das túnicas dos outros irmãos, mas ele quis dar justamente o número 5, representando um descendente de Benjamim, que vai ser Mordecai, que vai sair da frente do rei, quer dizer, que vai passear lá com a roupa do rei, usando 5 tipos de roupas. Vai polal tzavarei Benjamim achiv. Continuando a história lá de Yosef, está escrito que Yosef caiu nos ombros não, nos pescoços de Benjamim. Pergunta a Gemara, kama tzavarin avulei Benjamim? Quantos pescoços tem Benjamim? Que está escrito no plural. Amar Rabbi Elazar, fala Rabbi Elazar, não. Aqui não é que tinham 2 pescoços, e sim, Bachal Shnei Mikdashim Shatidim Liot Bechelko Shel Benjamim Ve'atidim Licharev. Aqui está escrito no plural, em alusão a 2 Bati Mikdash, 2 templos que vão ser construídos, Beit Rishon e Beit Sheni, que eles são construídos na região de Benjamim, onde a tribo de Benjamim recebeu em Eretz Israel, e que vão ser destruídos. Um minutinho. Começou a tocar um celular aqui, desculpa. Certo. O Benjamim Bachal Tzvarav, do outro lado, Benjamim também chorou no ombro de Yosef. Bachal Mishkan Shiloh, Atid Liot Bechelko Shel Yosef, Atid Licharev. Ele também chorou porque o Mishkan, o tabernáculo antes do Beit HaMikdash ser construído, ele foi construído em Shiloh. Shiloh é a região onde estavam as tribos de Yosef, ele também vai ser destruído. Então, o encontro deles foi bem conectado com o futuro. Veinei Nechem Root, Veinei Achi Benjamim. Yosef falou para eles, para os irmãos, olha, vocês estão vendo e Benjamim também está vendo, certo? Que eu estou conversando diretamente com vocês, eu sou Yosef, eu sou irmão de vocês. Porque ele separou os irmãos de Benjamim. Amar Rabbi Elazar, Amar Lehem Keshen Shen Belibi al Benjamim Achi, do mesmo jeito que eu não estou bravo, não estou nervoso com Benjamim, Shelo Yab Mechirati, que ele não estava na minha venda, Kachen Belibi Alechem. Assim também, eu não estou bravo com vocês. Do mesmo jeito que Benjamim não fez nada, eu não estou nervoso com ele, assim também vocês, eu não estou bravo. Que pia medaber alechem, que fi ken libi. A mesma coisa que eu estou falando na minha boca é o que eu sinto no meu coração, certo? Eu estou falando com vocês de forma calma, tranquila, é porque isso que eu estou sentindo, eu não estou bravo com vocês.
ולאביו שלח חזות 10 חמורים נושאים מטוב מצרים, e aí depois que Yosef encontrou os irmãos, ele mandou presentes para o pai, para trazer o pai também para o Egito. Está escrito que ele mandou Mituv Mitzrayim, do melhor que tinha no Egito. Mai Mituv Mitzrayim, o que é isso? O que ele mandou de presente? Amar Binyamin bar Yafet, Amar Belazar, Shalach lo yain yashan, shedad zkenim nocha emeinu. Mandou para ele um vinho antigo, um vinho já de envelhecido, que os zkenim, os mais idosos, eles gostam mais desse tipo de vinho. Os irmãos também se curvaram para Yosef. Agora, quando eles iam ver que é Yosef, eles foram lá, se aproximaram e se curvaram. Amar Binyamin bar Yafet, Amar Belazar, Ainu de Amreinchei, Ta'ala beidnei sagidlei. Fala Binyamin bar Yafet, olha, essa história aqui que os irmãos se curvaram para Yosef, ela representa o que o ditado popular diz, que quando o shual, quando a raposa está com sorte, se curva para ela. Mesmo a raposa, que não é dos animais mais fortes, mais poderosos, quando ela está em cima, quando as coisas estão dando certo para a raposa, se curva para ela. Aqui também a ideia é o seguinte, olha, Yosef não é o maior dos irmãos, mas quando ele está bem, os outros irmãos se curvam para ele. Então, mesmo que a pessoa não é a pessoa mais poderosa que tem, se naquele momento ele tem algum poder, alguma coisa, se aproxima dele. Pergunta a Gemara, tá lá, mais Betziro tem meachva. Pergunta, olha, o que Yosef tem menos que os irmãos? A priori, Yosef e os irmãos são a mesma coisa. Por que você considera Yosef como menos que os irmãos? Para falar, olha, mesmo os grandes irmãos se curvaram para Yosef, que é o menos importante. A priori, Yosef e os irmãos não tem diferença nenhuma. Tem diferença de idade, mas não de importância. Elait marachitma, então não, realmente sobre isso que os irmãos se curvaram para Yosef, não tem a ver com o ditado, e sim sobre com outra parte, com a continuação da história, quando Yaakov ele desce para o Egito, ele vai envelhecendo, ele está quase falecendo, está escrito no Pasuk, Vaishtachu Israel al Rosh Hamitah. Yosef vai visitar Yaakov, o pai dele, e Yaakov meio que se curva para ele. Amar Binyamin bar Yafet, Amar Belazar, Ta'ala beidnei sagidlei. É isso que vem dizer, aqui o ditado cabe, certo? Porque Yaakov, mesmo que ele é o pai de Yosef, já que Yosef está num posto importante, ele foi colocado de rei do Egito, que é a maior potência da época, o pai, Yaakov, ele se curva para Yosef. Vai nachem otam, vai daber a libam. Yosef, ele estava tentando acalmar os irmãos, depois que o pai faleceu, depois que Yaakov faleceu, ele tentou acalmar os irmãos para não acharem que agora ele vai se vingar, agora que o pai faleceu. Amar Binyamin bar Yafet, Amar Belazar, Melamed Shamar Leon Dvarim Shemitkablim Ela Lev. Ele convenceu eles com coisas que são coisas lógicas, não é que ele só fala, não se preocupem, vai dar tudo certo. Ele convenceu eles de forma lógica, como? O Masara Nerot Lechabot Nerechad, Nerechad Eichachol Lechabot Asara Nerot. 10 velas não conseguiram apagar uma, como uma vela vai apagar 10? Ou seja, vocês 10 juntos não conseguiram apagar a minha Neshama, a minha luz. Como eu vou apagar de vocês? Então, não tenho nem chance contra todos vocês. Podem ficar tranquilos, não vai acontecer nada. Agora a gente volta para Megillah. Depois da morte de Aman, está escrito o Pasuk seguinte, o Pasuk conta, Leodim aita orá, vesimcha, vesasson vikar. Para os Eudim teve orá, simcha, sasson vikar. São algumas palavras, orá em relação à luz, alegria, felicidade. São palavras diferentes, que cada uma delas representa um Pasuk. Então, agora vai explicar aqui que tem 4 coisas que Aman proibiu. Tiveram Gzerot de Aman, ele decretou proibir coisas, e quando Aman morreu, acabaram os decretos. Então, o que são essas 4 coisas que eram proibidas que voltaram? A maravilha da Torá. Ele tinha proibido estudar a Torá. Vechen Omer, Kiner Mitzvah, Vetorá Or. A gente vê que a Torá é ligada com a palavra Or. Simcha ze Yom Tov. A palavra que está escrita no Pasuk Simcha, voltou para os Yehudim a Simcha. O que quer dizer Simcha? O Yom Tov. Vechen Omer, Vesamachta bechagecha. No Chag, Yom Tov, nos Chagim, tem mitzvah de Simcha. Sasson Zomilá. A palavra Sasson representa Brit Milá. Vechen Omer, Sasa nochi alimratecha. Esse Pasuk está falando sobre Brit Milá. Vikar, que está escrito no Pasuk, é o Tfilin, que o Tfilin foi proibido e agora ele voltou a ser permitido. Vechen Omer, Verau chol me'aretz kishem Hashem nikra alecha, veyaru mimeka. Está escrito no Pasuk que todos os povos da terra vão ver que o nome de Akadosh Baruch Hu está sobre a pessoa e vão temer ele. Vetaner Bezagador Omer, Elo Tfilim Shebarosh. Esse Pasuk está falando sobre Tfilim Shebarosh, que ele dá uma importância especial para a pessoa ligada com a palavra Veikar. Ponto. Agora,
continuando mais um passuco da Megillah, a Megillah conta sobre os 10 filhos de Amã que foram mortos. Vet Parshandata, Vegomer, certo? Os 10 filhos de Amã. E logo depois é dito Aseret Bnei Amã, são os 10 filhos de Amã. A Maravada de Miniafo, fala a Ravada de Yafo, Aseret Bnei Amã ve Aseret, Tzarech Lemiminhu Beneshima Achad. O nome dos 10 filhos de Amã e a palavra ve Aseret tem que ser lidos sem respirar no meio. Tem que ser falados de uma vez só. Maitama, kulhu beadedadei nafku nishmatayu, porque todos os 10 filhos morreram justamente no mesmo momento. Eles foram mortos, eles morreram na guerra, depois foram pendurados, eles morreram no mesmo momento. Então tem que ler o nome dos 10 filhos de uma vez só, sem parar. Amar Reb Yochanan, vav de vaizata tzarech lemimtecha bezkifa kemurdel de livrot. A letra vav, um dos nomes dos filhos de Amã era Vaizata, o menor dos filhos. A letra Vav, ela tem que estar mais comprida. Igual quando você tem um navio, você tem aquele mastro na frente, assim também o Vav da palavra Vaizata tem que estar maior. Maitama, por quê? Kulhu bekhadz kifa as de kifu. Todos foram pendurados na mesma árvore, um em cima do outro. Então, o Vav comprido é para mostrar os 10 filhos de Amã estavam todos na mesma árvore. Amar Rabi Hanina bar Papa. Rabi Hanina bar Papa, darash Rabi Shila ish kfar Timrata. כל השירות כולם נכתבו אריח על גבי לבנה, ולבנה על גבי אריח, חוץ משירה זו ומלכי כנען, שאריח על גבי אריח ולבנה על גבי לבנה. אז tem alguns lugares na Torá que tem algo que é chamado de shirá, uma música, como nossa paraxá, certo? Tem Az Yashir Moshe. Agora, como aparece na Torá o Az Yashir Moshe? Ele aparece, não são linhas inteiras, não são linhas completas, aparece algumas palavras no começo da linha, algumas no fim, e aí pula para a linha de baixo. E na linha de baixo tem palavras no meio só. Na terceira linha tem no começo e no fim, depois na de baixo, depois no começo e no fim, depois na de baixo, na do meio, certo? Então não é um em cima do outro, cada linha vai sendo nas pontas no meio, nas pontas no meio. Agora, os 10 filhos de Amã e o nome dos reis de Canaã que foram conquistados por Yoshua, eles não são escritos dessa forma, eles aparecem um em cima do outro. Então, tem o primeiro filho de Amã no começo da linha, o segundo no fim, o terceiro no começo, o quarto no fim, um em cima do outro, e não intercalado. Maitama, qual o motivo? Shelote kumale mapalatan. Fala que isso vem representar que a queda deles, dos 10 filhos de Amã e dos reis de Canaã, que ela não tenha conserto, não dá para levantar mais. Quer dizer, quando é um em cima do outro, caiu de vez. Mas quando é intercalado, aparentemente, cairia aos poucos, ainda tem como voltar. Mas aqui, para eles não terem Tkumá, para eles nunca mais se levantarem, é escrito dessa forma na Torá, representando isso. Agora o rei conta para Esther, olha, em Shushan-Abirá os Yehudim mataram tantas e tantas pessoas, um tom de voz meio nervoso, certo? Meio bravo. Quantos Yehudim mataram por aqui? E no fim da frase, a Hashverosh fala para Esther, que mais eu posso fazer por você? Como mais eu posso te ajudar? Ele meio que mudou o tom de voz no meio. Amarabiaval, Melamed, Sheba, Malach, Vesitrol, Piv. Veio um anjo e deu um tapa em Hashverosh, aí ele meio que se tocou, que ele tem que falar direito com Esther, ele mudou o tom de voz. O Bevoa Lifnei Amelech Amar Ima Sefer. Está escrito que depois ela veio encontrar o rei, ela queria pedir para a história de Purim ser mandada por aí. Agora, Bevoa Lifnei Amelech quer dizer, é no feminino. Quando ela veio na frente do rei, Esther veio conversar com Ahasverosh, e aí está escrito no Pasuk, Amar Ima Sefer, está escrito Amar, falou, deveria ser Amra, certo? Se é Esther que veio e ela falou, deveria estar escrito Amra. Então, pergunta Gemara, Amra mi baile, deveria estar escrito Amra e não Amar. Amar Rabi Yochanan, explica Rabi Yochanan, Amralo yomar bape mashe katuv basefer. Então, fala Gemara que a explicação é a seguinte, ela falou para Ahasverosh não só que ele deveria mandar a história de Purim, tudo o que aconteceu para todos os povos, e sim, ele próprio deveria fazer um decreto que deve ser lido perante todo mundo, certo? Porque quando são cartas, pode ser que alguns leram, alguns não leram, mas quando tem um decreto que toda a história tem que ser lida perante todos, isso daqui é mais forte. Então ela pediu não só para ele escrever, para ele também falar. Divrei Shalom Ve'emet, está escrito que é carta de Purim, tem coisas, está escrito lá coisas, Divrei Shalom Ve'emet, paz e verdade. Amarabi Telchum ve'amri la Amarabi Yassi, Melamed shetzricha sirtut ke'amita shel Torah.
Isso vai ensinar que a Megillah ela tem que ter sirtut, ela tem que ter risquinhos embaixo de cada linha, que a Mitah Shel Torah, Rashi fala aqui que é igual no Sefer Torah, mas no Sefer Torah não é necessariamente assim, não é obrigatório, então você fala que é mezuzá. A mezuzá ela tem que ter sirtut, tem que ter os risquinhos onde se escreve as linhas. O Mamar Esther Kiem, Mamar Esther in Divrei Tzomot Lo, parece do Pasuk que o que o povo judeu manteve? O povo judeu manteve as palavras de Esther, quer dizer, a história de Purim. Mas, quer dizer, que a história, desculpa, Mamar Esther Kiem quer dizer que o que Esther falou, toda a história dela, isso foi o que salvou o povo, isso fez com que o povo tivesse Kayam, tivesse sobrevivido. Pergunta Gmará, Mamar Esther in Divrei Tzomot Lo, o que salvou foi toda a história de Esther, e os Tzomot, e o jejum que o povo fez, isso aqui não ajudou nada. Amar Rabi Yochanan, Divrei Tzomot, Mamar Esther Kiem. Etemei Purim ele. Certo? Então tem que ler, Divrei Tzomot está escrito no pasuk anterior. Então, na verdade, a gente teria que juntar aqui dois psukim. Certo? O fim do pasuk Lamedalev diz, Divrei Tzomot Vezakatam, e o próximo pasuk diz, o Mamar Esther, que junto com o Mamar Esther, isso fez com que a história de Purim acontecesse. Então, o jejum do povo e as palavras de Esther, toda a conversa dela com a Hashverosh, isso foi o que salvou o povo. Que Mordechai Yehudim Mishneh lemelech Hashverosh vegadol Yehudim veratzui lerov echav. A partir desse momento, Mordecai foi nomeado um dos ministros do rei, e todo mundo via ele como alguém muito grande, e a maioria do povo, a maioria dos irmãos dele, gostava. Lerov echav velolechol echav. A gente vê daqui que nem todo mundo gostava de Mordecai, certo? Nem todo mundo no Sanedrim gostava dele. Por quê? Melamed pirshum imenu mitzat Sanedrim. Parte do Sanedrim, parte dos juízes do Beit Din Hagadol, do grande tribunal, do Supremo Tribunal, se afastaram de Mordecai. Porque em vez de continuar estudando e continuar ao lado religioso, ele meio que foi ser ministro no governo de Ahasverosh. Ele estava lá com um bom motivo, ele queria salvar o povo, mas ele queria proteger o povo de futuros decretos. Mas mesmo assim, já que ele perdeu, parou de estudar um pouquinho, alguns não gostaram do que ele fez. Amar Rav Yosef, fala Rav Yosef, Gadol Talmud Torah yoter me'atzal nefashot. É maior o estudo de Torá do que salvar uma pessoa. Certo? Estudar a Torá é mais importante do que salvar alguém. Agora, obviamente, não está se tratando de alguém que está em perigo de vida, certo? Se alguém está em perigo de vida, tem que parar para salvar a pessoa, mas o estudo de Torá é maior do que entrar numa situação na qual talvez você vai poder vir a salvar alguém. Como a gente encontra com Mordecai, certo? Mordecai, ele virou ministro no reinado de Ahasverosh, porque talvez vai ter um decreto e ele vai poder ajudar o povo judeu. Na dúvida, era melhor ele ter continuado estudando. Só que depois você aprende isso de outro lugar também. De Meikara, Hashiv Leile Mordecai Batar Dalet. Mordecai, ele é colocado depois de 4 pessoas na lista. Quer dizer, ele era o quinto mais importante. O Lebasof, depois de toda essa história, Batar Hamishá. Ele é colocado como sexto. Meikara, que antes de toda a história de Purim está escrito Asher Bau im Zerubbabel, Yeshua, Nehemiah, Sariah, Realiah, Mordecai, Balshan. Certo? Mordecai é colocado aqui como o quinto, depois de 4 nomes. Lebasov, que depois de toda a história, está escrito Abaim em Zerubbabel, Yeshua, Nehemiah, Azariah, Reamiah, Nehemani, Mordecai e Balshan. Mordecai virou o sexto, certo? Porque ele parou de estudar, ele foi trabalhar para Hashverosh, ele caiu de nível. Amarav e Temer Ashman Barmata, Gadol Talmud Torah e Termin Binyan Beit HaMikdash. Talmud Torah, o estudo de Torá é maior do que construir o Beit HaMikdash. Então, se a gente pergunta, olha, construir o Beit HaMikdash ou estudo Torá? Estudo Torá vem antes. Porque de onde a gente vê isso? Shekozman Shebaruch Ben Neria Kayam Loi Nicho Ezra Ve'ala. Ezra, ele estava em Bavel, ele era aluno de Baruch Ben Neria. Baruch Ben Neria também estava em Bavel. Agora, enquanto Ezra tinha o rabino dele, alguém para ele estudar a Torá em Bavel, ele ficou lá. Na hora que Baruch Ben Neria faleceu em Bavel, aí Ezra fez aliá e levou o povo judeu para construir o Beit HaMikdash. Ou seja, ele optou por ficar estudando e não fazer aliá até que o rabino dele morreu. Aí ele acabou fazendo aliá e construindo o Beit HaMikdash. Então a gente vê que Talmud Torá é maior do que o Beit HaMikdash. Amaraba, Amaravitzak, Bar Shmuel, Bar Marta. Gadol, Talmud Torah, yoter me kibud avayim. Talmud Torah é mais importante do que kibud avayim, do que respeitar os pais. Shekol otam shanim sheYaakov Avinu beit Ever lo ne'enash. Porque Yaakov Avinu, o que aconteceu com a história de Yaakov Avinu? Ele teve que fugir de Esav, certo? Depois que ele recebeu as brachot de Yitzhak, ele teve que fugir de Esav. E por todos esses anos que ele ficou fora de casa e não pôde lechabé do pai dele e a mãe,
Yitzhak e Rivka, por causa desses 22 anos que a gente vai ver que ele ficou fora de casa, ele foi castigado e Yosef ficou sumido por 22 anos. Agora, a gente vai fazer a conta agora, a gente vai ver que Jacob não ficou só 22 anos fora, ele ficou 36 anos fora. Então, por que ele foi castigado só por 22 dos 36 anos? Então, já vou antecipar a resposta. Porque 14 anos, Jacob ficou estudando Torá no Beit HaMidrash de Shem e Ever. Então, esses 14 anos que ele ficou estudando Torá, ele não foi castigado por ter perdido o Kibud Avim, porque o estudo de Torá é mais importante. Mas os 22 anos que ele ficou fora de casa e não cumpriu o Kibud Avim, sobre isso ele realmente foi castigado, e aí o filho dele, Yosef, ficou sumido por 22 anos. De Amarmar, e agora a Gemara vai fazer uma conta bem comprida aqui. Vamos lá. Amanar, foi falado o seguinte, Lama nivnu shnotav shel Ishmael. Por que a Torá fala quantos anos viveu Ishmael? Kedei leyaches behem shnotav shel Yaakov. Dos anos da idade de Ishmael, a gente vai aprender a idade de Yaakov. Dertiv, está escrito no passuco o seguinte, Veleshnei chai Ishmael me'at shana shloshim shana sheva shanim. Ishmael viveu 137 anos. Kama kashish Ishmael mitzchak. Quantos anos Ishmael é mais velho que Yitzhak? Eu fiz uma tabelinha aqui na continuação no Word para a gente entender melhor, mas vamos primeiro ler na Gemara, depois a gente vê. Quantos anos Ishmael é mais velho que Yitzhak? Arbisar Shanim, 14 anos. Como a gente sabe, Dechtiv está escrito no Pasuk, Avram ben Shmonim Shana veshesh Shanim beletet agaret Ishmael le Avram. Avram tinha 76 anos quando nasceu Ishmael. Ochtiv Avram ben meat Shana beivaled lo et Yitzhak beno. E Avram tinha 100 anos quando nasceu Yitzhak. Então, se ele tinha 86 quando nasceu Ishmael e 100 quando nasceu Yitzhak, quer dizer que Ishmael era 14 anos mais velho que Yitzhak. Uchtiv, está escrito no Pasuk, Yitzhak ben Shishishana beledet otam. Yitzhak, ele teve 2 filhos, Yaakov e Esav, quando ele tinha 60 anos. Bar Kama ave Ishmael. Então, quantos anos tinha Ishmael quando Yaakov nasceu, que de Tialit Yaakov? Bar Shivim ve'arba. Ele tinha 74 anos, 14 anos a mais que Yitzhak. Então, quando Yaakov nasceu, Ishmael tinha 74 anos. Kama Faishin Mishani, quantos anos ainda falta para o falecimento de Ishmael? Do nascimento de Jacob até Ishmael falecer? De 74 anos para 137. Shitin Vetlat, 63 anos. Certo? De 74 para 137 são 63 anos. Vetania, Yaakov avinu beshashin itbarech me'aviv ben 36 shana, ubo perek meit Ishmael. Quando Yaakov avinu recebeu a brachá de Yitzhak, ele tinha 63 anos, que foi o dia em que faleceu Ishmael, certo? Então, no dia que Yaakov recebe as brachot de Yitzhak, ele tinha 63 anos. Nesse dia faleceu Ishmael. Dertiv, então a gente sabe que ele faleceu nesse dia, está escrito o seguinte, Vayar Esav kiberach vechulei, vayelech Esav el Ishmael, vaikach et machlat bat Ishmael achot nevayot. Está escrito que nesse dia que eles receberam as brachot, Esav se casou com Machlat, filha de Ishmael, irmã de Nevaiot. Mimashma shenemar bat Ishmael, se ela é filha de Ishmael, eu sei que ela é irmã de Nevaiot, que é outro filho de Ishmael. Por que está escrito que ela é filha de Ishmael e irmã de Nevaiot? Melamed shekitsha Ishmael, umet vesia Nevaiot achia. Vem ensinar que o quê? Que Ishmael recebeu o Kiddushin, fez o noivado da filha, só que antes dela casar, ele faleceu. E quem levou ela para Rupá, para o casamento, foi o irmão. Então, de novo, Yaakov tinha 63 anos quando Ishmael faleceu, quando ele recebeu as brachot e quando ele saiu de casa. Shitinutlat, ve'ar bisará de mitali de Yosef. Agora vamos continuar a história de Yaakov. Yaakov foi para a casa de Lavan. Levou 14 anos até nascer Yosef, certo? Ele trabalhou 7 anos para uma irmã, 7 anos para outra. Depois de 14 anos, nasceu Yosef. Então, ele saiu de casa com 63. Yosef nasceu 14 anos depois de ele trabalhar em Lavan. Shivim vesheva, chegamos em 77 anos. Uchtiv, está escrito no Pasuk, Yosef ben shloshim shana be'amdo lifnei Paró. Yosef, quando ele saiu da prisão e se encontrou com um faraó, Yosef tinha 30 anos. Agora, se Yosef nasceu quando Yaakov tinha 77, Yosef se encontrou com o faraó quando Yaakov quando Yosef tinha 30 anos, isso quer dizer que quantos anos tinha Yaakov quando Yosef se encontrou com o faraó? Amea vesheva, 107 anos, certo? Quando Yosef se encontra com o faraó, Yaakov avinu tem 107. E aí, depois do encontro com o faraó, teve o quê? Shav de Shiva, vetarte de Savia, vetarte de Kafna.
tiveram 7 anos de abundância de comida e 2 anos de fome, 9 anos, e aí Yosef encontrou os irmãos e chamou o pai para Eretz Israel, ou seja, passaram mais 9 anos. Então, quantos anos tinha Yaakov nesse momento? A Mea Veshitzar. Yaakov Avinu tinha 107 mais 9, 116 anos. Urtiv, porém, quando Yaakov Avinu vai encontrar o faraó, que é nesse momento, quando ele deveria ter a priori 116 anos, está escrito, Vayomer parou Yaakov, Kamemesh Neichai. Parou pergunta para Yaakov, quantos anos você tem? Vayomer Yaakov, ele parou, Yemesh Neimegurai, Shloshim Umeat Shana. Yaakov responde que ele tem 130 anos. Agora, ele deveria ter 116, pelas contas, porque ele falou que ele tem 130. Ele deveria ter 116. Ela chama Miná, então a gente conclui daqui, 14 shanim dava bebeitever lo hashiv leu. A gente aprende daqui que tem 14 anos perdidos aí. Onde são esses 14 anos? Esses 14 anos justamente são os anos em que Yaakov passou estudando, quer dizer, quando ele saiu da casa de Yitzhak, fugindo de Esav, e foi para a casa de Lavan, no meio do caminho, ele parou 14 anos no Beit HaMidrash de Shem Ve'ever, depois ele seguiu viagem. Esses são os 14 anos que não aparecem no Pasuk. Detalhe, assim está escrito na Braita, Aya Yaakov bebeit Ever mutman 14 shana. 14 anos Yaakov Avinu estava lá, escondido, dentro da casa de Ever. לאחר שירד יעקב אבינו לארם, 2 שנים מת Ever met, certo? 2 anos depois, tem aqui conserto na linguagem, 2 anos depois que Yaakov Avinu foi embora, Ever, um dos donos do Beit HaMidrash, lá, descendente de Noach, ele faleceu. יצא משם ובא לו לארם נהריים. Aí Yaakov Avinu seguiu o caminho para Aram Neharaim, נמצא כשיעמד על הבאר בן 77 שנה. Agora, se a gente refizer a contagem, quantos anos tinha Yaakov, na verdade, quando ele chegou na casa de Lavan? Ele saiu da casa de Yitzhak com 63. Passou 14 anos em Shem Ve'ever, 77. Então, com 77, ele encontrou Rachel no poço. O Minalan de Lomienash, de onde a gente sabe que ele não foi castigado por esses 14 anos. Detalhe, fala que está escrito na Braita o seguinte, נמצא יוסף שפירש מאביו 22 שנה, כשם שפירש יעקב אבינו מאביו. נמצא que o quê? Que Yosef, ele ficou sumido por 22 anos, certo? Ele piresh meaviv, ele ficou afastado de Yaakov por 22 anos, que é o tempo de, a quantidade de anos, shepiresh Yaakov avinu meaviv, a quantidade de anos que Yaakov Avinu ficou afastado de Yitzhak. Porém, pergunta a Gemara, de Yaakov tlatin veshita ave. Agora, de acordo com a contagem, Yaakov Avinu ficou 36 anos fora de casa. 20 anos na casa de Lavan, 14 anos na casa de Shem Ve'ever, e como a gente vai ver, 2 anos viajando. Então, foram 36. Então, se ele ficou 36 anos fora, por que ele foi castigado somente por 22 anos? A gente vê daqui que os 14 anos que ele ficou estudando Torá na casa de Shem Ve'ever, no Beit HaMidrash, ele não foi castigado. Por isso, a gente conclui daqui que Talmud Torá é maior do que Kibud Avim, que esses anos em que ele ficou estudando Torá, ele não foi castigado por não ter cumprido Kibud Avim. Porém, pergunta que eu já antecipei isso, mas agora pergunta, sof, de Beit Lavan Esrim Shani Navei, Yaakov ficou 20 anos na casa de Lavan, não 22. Então, por que ele foi castigado por 22 anos? Ela mexum destai beur hatartin shani, porque no caminho da casa de Yitzhak para a casa de Lavan e de Lavan para a volta, ele acabou ficando 2 anos viajando de Tânia, assim está escrito na Braita, Yatzá me'aram na'araim, quando ele saiu da casa de Lavan, o Balo le Sukkot, ele parou num lugar chamado Sukkot, ועשה שם 18 חודש, ele ficou lá 18 meses, quer dizer, 1 ano e meio, Yaakov Avinu ficou acampado em Sukkot, נאמר, ויעקב נשא סוכות, אביו אין לו בית, ולמקנהו עשה סוכות, ובבית אל עשה 6 חודשים. Em Beit El ele ficou mais 6 meses, וקריב זבחים, lá ele trouxe korbanot, e somente depois disso ele chegou em casa. Então ele acabou ficando 22 anos fora de casa. Mas esses 22 anos, por causa desses 22, ele foi castigado que Yosef sumiu 22 anos, mas os 14 anos que ele estava na casa de Shem Ve'ever, não aconteceu nada com ele. Adran Elach Megillah Nekret, com isso a gente acaba o primeiro perek de Masechet Megillah no Daf Yud Zayin. Agora, acabamos basicamente. Quem quiser fazer só uma revisão rapidinha desses números, eu vou colocar aqui na tela para vocês. Mas o estudo, a priori, a gente acabou. Vocês estão vendo a tela? Não, eu tenho uma dúvida aqui. Fala. Quando o Yaakov vai embora, ele quer ir embora da casa de Lavan, na Torá também Foreshet,
ele fala a idade que ele tem. Ele fala que a idade que ele tem. Eu não lembro qual que era a idade, mas eu não era 90 e poucos anos. Ele fala, eu já tenho 60 anos, já tenho 80 anos, quando é que eu vou construir a Quando eu vou casar, descendência? não embora. Ele fala isso quando Não, ele quer casar com o Rachel. é quando ele quer casar, tá bom, mas quantos anos ele fala lá que ele tinha? Não sei, precisa ver. Ele fala 80 anos? 70, 80 anos? Daqui a pouco eu Então, não vejo. faz, Vamos não só faz fazer muito, as contas aqui, eu vou procurar. Tá bom? tá bom? Certo, então só esse daqui é meio que um resumo do que apareceu na Gemara, tá bom? A Gemara fala o seguinte, Ishmael viveu 137 anos. Ele era 14 anos mais velho que Yitzhak. Ishmael é 14 anos mais velho. Yitzhak tinha 60 quando Yaakov nasceu. A gente conclui daqui que Ishmael tinha 74 quando Yaakov Avinu nasceu. Agora, então, e Yaakov Avinu, quando ele fugiu, quando ele teve que ir embora de casa, no dia em que Ishmael faleceu. Então, quantos anos ele tinha? Daqui a gente precisa da contagem de Ishmael. Se Ishmael tinha 74 quando Yaakov nasceu, e ele faleceu no dia que Yaakov Avinu foi embora, daqui a gente conclui que Yaakov Avinu saiu de casa com 63 anos. Ele fica na casa de Lavan por 14 anos, até nascer Yosef. Depois ele fica mais 6 anos trabalhando, ele ainda não vai embora, ele começa a trabalhar para ele juntar dinheiro para ele mesmo, certo? Então, no total, ele fica na casa de Lavan 20 anos. Então, 63 mais 20, 83. Yosef se encontra com o faraó 30 anos, quando ele tinha 30 anos, certo? Então, esquece 6 aqui. Yosef nasceu quando Yaakov Avinu tinha 77. Yosef se encontra com o faraó quando ele próprio tem 30 anos. Então, quantos anos teria Yaakov? Yaakov Avinu teria 107 anos. Depois do encontro de Yosef com o faraó, tem 7 anos de brachá, de muita comida em Mitzrayim, 2 anos de fome, e aí Yaakov Avinu vem para o Egito. Então, a priori, ele deveria ter 116 anos, mas ele afirma ter 130. Então, o que aconteceu aqui? Tem 14 anos que não apareceram na história, que são justamente os anos em que ele ficou na casa de Shem Weber. Certo? Essa é basicamente a contagem aqui da história. Não estou vendo ordem. Ah, vocês não estão vendo? O Word a gente não estava vendo. Ah, sinto muito, então eu só repetir aí. Agora? Agora Bom, sim. agora sim, certo? Bom, eu repeti de novo. Quem quiser dar uma olhada aí, essa é a contagem dos anos. Agora, a gente vai acompanhando, certo? A partir da idade de Ishmael, a gente sabe quantos anos tinha Yaakov quando ele saiu de casa, 63. A partir disso, a gente consegue chegar no número 116, que é a idade que ele deveria ter quando ele encontrou o faraó, só que ele afirma ter 130. Como ele tem 130, ele deveria ter 116. Explicação, tem 14 anos aqui que sumiram. São os 14 anos que ele ficou no Beit HaMidrash de Shem Weber. Certo? Com isso a gente completa o estudo de hoje. Nada Hashem, amanhã continuamos. Acabou o primeiro pé, pessoal. Coloca a Não vai voz. embora, não. Ô, não vai embora, não.